Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a 45ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura, convidando os excelentíssimos senhores vereadores Jadeval de Lima e Romerinho para ocuparem primeira e segunda secretarias, respectivamente. Ata da 44ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura, realizada no dia 29 de maio de 2013. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques. Aos 29 dias do mês de maio do ano de 2013, às 15 horas, na sala João Negromonte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa José Mariano, cita Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam primeira e segunda secretaria, respectivamente, vereadores Jadeval de Lima e Almir Fernando, e a presença dos demais vereadores, Aderaldo Pinto, Alfredo Santana, Aline Mariano, Amaro Cipriano Maguari, André Ferreira, André Regis, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreiras, Davi Muniz, Edmar de Oliveira, Eduardo Cheira, Heriberto Rafael, Erivaldo da Silva, Stefano Menudo, Eurico Freire, Felipe Francismar, Gilberto Alves, Henrique Leite, Isabela de Roldão, Jairo Brito, Gilberto Alves, Henrique Leite, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marco Aurélio, Marco de Bria, Michele Collins, Raul Jugman, Romerinho Jatobá e Wilton Brito. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, que foi feito, submetido à apreciação do plenário, foi mesmo aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias. Projeto Legislativo número 14/2013, de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Projeto de Lei Complementar número 1/2013, de autoria do vereador Erivaldo da Silva. Memorando número 31/2013, do gabinete da vereadora Michele Collins. Retirando o projeto de Lei 104/2013, da vereadora Michele Collins. Projeto de Lei 107/2013, de autoria da vereadora Priscila Krause. Requerimentos número 3390/2013, de autoria do vereador Carlos Gueiros. 3391/2013, de autoria do vereador Marcos de Bria. 3392/2013, de autoria do vereador Osmar Ricardo. 3393 a 3395/2013, de autoria do vereador Eduardo Cheira. 3396/2013, de autoria do vereador André Ferreira. 3397/2013, de autoria do vereador Eurico Freire. 3398 a 3405/2013, de autoria do vereador Heriberto Rafael. 3406 a 3408/2013, de autoria do vereador Jaime Aspora. 3409/2013, de autoria do vereador Marcos de Bria. 3410/2013, de autoria da vereadora Priscila Krause. 3411 a 3417/2013, de autoria do vereador Herto Luna. 3418, 3419/2013, de autoria do vereador Gilberto Alves. 3420/2013, de autoria do vereador Almir Fernando. 3421 a 3429/2013, de autoria do vereador Gilberto Alves. 3430 a 3434/2013, de autoria do vereador Eduardo Marques. 3435 e 3436, de autoria do vereador Eduardo Cheira. 3437/2013, de autoria do vereador Gilberto Alves. 3438 a 3464/2013, de autoria do vereador Almir Fernando. 3465 e 3466/2013, de autoria da vereadora Aimee Carvalho. 3467/2013, de autoria da vereadora Aline Mariano. 3468/2013, de autoria do vereador Osmar Ricardo. 3469/2013, de autoria do vereador Gilberto Alves. 3470, de autoria do vereador Eurico Freire. 3471 a 3474, de autoria do vereador Henrique Leite. 3475 a 3481/2013, de autoria do vereador Eduardo Marques. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, o vereador Almir Fernando, destacou a ação da Prefeitura da cidade do Recife, em Casa Amarela, sobre transformação do centro público em um polo de formação de mão de obra qualificada. Formação para 20 turmas em gastronomia e hotelaria. Próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Eurico Freire, fez um apelo à Compesa e à Enlurbe
sobre obras no bairro de Ipsep. A próxima oradora, vereadora Isabela de Rodão, veio à tribuna compartilhar a experiência que teve no intercâmbio no Reino Unido e lá observou a preocupação com os jovens do programa Mary, destacando ações feitas por ele que estimulam os jovens retirando a sensação de incapacidade. O próximo orador, Gilberto Alves, falou sobre a distribuição de merenda escolar. Veio em resposta à vereadora Priscila Krause, que levantou questionamentos sobre as licitações, fez leitura de um discurso, dando sequência aos trabalhos. O senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, do qual constarem as seguintes matérias. Discussão única do requerimento número 3337-2013, de autoria do vereador Alderado Pinto, dirigindo indicação ao senhor presidente da Enlurb, no sentido de determinar a desobstrução e limpeza das galerias na rua Antônio de Pádua, Mouri Fernandes, bairro da Torre. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 3364-2013, de autoria do vereador Eduardo Cheira, dirigindo indicação ao excelentíssimo senhor prefeito do Recife, no sentido de determinar a desobstrução do esgoto na rua Francisco Valpassos, em frente ao número 1, na comunidade de Brasília Teimosa, nessa cidade. Foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir na próxima segunda-feira, 3 de junho de 2013, no local de costume, no horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi levrada a presente ata, que depois lida e aprovada, foi assinada por quem de direito. Feita a leitura da ata, coloca a ata em discussão. Encerrar a discussão, votação aprovada. Solicito ao vereador Jaderval de Lima que faça a leitura do expediente do dia. Leitura do expediente. Projeto de resolução de número 14 de 2013, de autoria do vereador Raul Jugman. Feita a leitura do expediente, senhor presidente. Feita a leitura do expediente, passo a chamada dos senhores vereadores inscritos no pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Amaro Cipriano Maguari. Vereador, acho que é Henrique Leite, né? Henrique Leite. Vereador Gilberto Alves. Vereador Eduardo Cheira. Pequeno expediente, excelência. Não. Você escreveu aqui. Vereador Almir Fernando. Vereador Heriberto Rafael. Vereador Menudo. Vereador... Quem é esse aqui? Paulinho, quem é esse aqui? Eurico Freire. Vereador Alfredo Santana. Vereador... Vereador Jurandir Liberal. Vou chamar de novo. Vou chamar. Oi? Tá aí, é você. É Vossa Excelência. Não está escrito. Eu me chamo depois. Foi de Jurandir. Senhor presidente, senhores vereadores, eu escrevi no pequeno expediente para destacar uma preocupação que a gente está tendo com relação a essa questão do trânsito no Recife, em especial para a Arena da Copa. O vereador Gilberto foi
junto com outros companheiros aqui da casa, Henrique Leite, Marco Aurélio, Rafael, foram assistir à inauguração da Arena Pernambuco. Naquela ocasião, eu vi inclusive a reportagem de um jornalista da Folha de Pernambuco, gastou 2h30 saindo do centro da cidade até chegar na arena. E aí a gente tem uma pequena explicação para isso. A BR-232 foi duplicada até Caruaru e hoje ela está duplicada até São Caetano. A BR-408, que vai dar acesso também a São Lourenço, está duplicada. Então não precisa ser engenheiro de transporte para entender que toda essa movimentação que está ocorrendo no entorno de São Lourenço da Mata, por conta da própria arena, uma demanda muito alta, e tudo fica canalizado na Abdias de Carvalho e BR-232. E aí eu fico preocupado que os planejadores, todos aqueles que pensaram na arena, não pensaram no acesso complementar da arena. E a gente vê a BR-232 sendo invadida por um lado, inclusive daqui para lá, no lado esquerdo, você tem já alguns empreendimentos próximos da rodovia, o que dificulta o seu alargamento e que só permite esse alargamento pelo lado direito, no lado do quartel. Portanto, eu acho importante, e aí eu apelo aqui aos companheiros que têm mais contato com o governador, para que essa obra de mais 4 pistas na BR-232, principalmente até a articulação com a BR-408 e com a entrada de Jaboatão, para que possa já reduzir esse engarrafamento e reduzir o tempo de viagem para a arena. Está se pensando, por exemplo, no metrô que vai até Cosme Damião. Está se pensando no corredor leste-oeste, que está sendo feita a melhoria na Avenida Caxangá e o acesso via Camaragibe. Mas não está se pensando na alternativa primordial, que é a BR-232. Portanto, eu queria fazer esse registro, presidente, para que Vossa Excelência e os demais que têm contato com o governador, que essa Câmara solicitasse ao prefeito e governador para fazer essa gestão no sentido de a duplicação do pavimento da BR-232, sobretudo até os limites com Jaboatão. Portanto, isso é um pleito nosso que vai resolver não só o acesso à arena, mas todo o acesso à BR-232, que está se tornando impossível, sobretudo nos dias de segunda e sexta-feira. E quando houver jogo, pior. Eu fiz questão, José Nilton, no dia de ontem, fazer o percurso de Boa Viagem até a arena, para fazer esse exercício. Então, num dia normal, sem esse tráfego, você consegue em torno de 20 a 25 minutos, o que demoraria qualquer jogo aqui, você poder acessar a própria sede dos aflitos, mas, nesse mesmo tempo. Mas no dia normal, um dia de jogo à noite ou num final de semana, que todos se forem dirigidos para aquela área, com certeza vai gastar nessa faixa de, no mínimo, 2 horas de percurso, principalmente na ida. Normalmente o retorno é tarde, isso facilita, mas é necessário que esse estudo seja feito. Não é necessário fazer o estudo de volume de tráfego, mas que está às vistas de qualquer um, e não é preciso ser especialista e ver essa necessidade. Eu fico preocupado, senhor presidente, que a maioria dos nossos planejamentos é aquele planejamento gambiarra, ou seja, quando não tem mais jeito, você faz um puxadinho, e é preciso que a gente comece a pensar a longo prazo. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o vereador Henrique Leite.
Senhor presidente, senhores da mesa, vereadores, imprensa aqui presente. Semana retrasada, eu vim à tribuna para falar sobre a questão da Compesa, rede de telefonia e várias outras empresas que, muitas vezes, sem sintonia, cava a cidade toda e não repõe e não faz o recapeamento. E, com isso, eu e o vereador Eurico Freire, estamos tentando conjuntamente fazer uma audiência pública para tentar sintonizar essas empresas com a prefeitura para que possa ser informada da operação que vai se fazer e daí de imediato fechar os buracos. Agora há pouco eu vi lá na Rui Barbosa, tinha sido recapeada pela prefeitura e já estava lá uma das empresas fazendo novamente obra lá e deixando esburacada. Mas hoje eu venho para elogiar e dizer que também a Compesa e a Enlurb, atendendo a uma solicitação de minha autoria, fez uma obra lá no IPCEPRE para reduzir o alagamento na Félix Pacheco e em algumas ruas circunvizinhas, perto do conjunto Chico Cito. E ali na Conselheira Guiar e ali no Pina, onde tinham uns pontos de alagamento, que também foi solicitado, que é muito ruim, não só para os motoristas, né, mas também para ciclistas e pedestres, que ali onde na Conselheira Guiar, em torno ali da McDonald's, estava um alagamento onde os pedestres tinham que andar no meio da pista, o ciclista tinha que andar no meio da pista, e hoje eu passei e a Compesa e a Enlurb está resolvendo o problema. Eu acho que essa agilidade é preciso, porque você, quando é ágil, como está sendo feito agora com a prefeitura e a Compesa, você evita numa chuva o alagamento trazer mais transtorno do que já traz quando se chove. Então, venho à tribuna para registrar a agilidade do atendimento à solicitação em relação ao bairro do IPCEP, na Félix Pacheco, mas também ali da Conselheira Guiar, próximo a McDonald's e Alpina, e a Compesa e a Prefeitura está realizando a obra e reduzindo o alagamento. Obrigado. Convido o vereador Heriberto Rafael. Senhor presidente, componentes da mesa, senhores vereadores, eu gostaria de, nesta tarde, apenas repercutir a Conferência Vox 2013, que ocorreu neste fim de semana passado, e teve como um dos principais objetivos estimular o voluntariado e as boas práticas sociais, recebendo, contudo, diversas palestras com experiências exitosas, tanto nacionais como internacionais. Nesse final de semana, apenas no domingo, se reuniram 3.000 pessoas no auditório, e em sua grande maioria foi constituído por um público jovem, um público de até mais ou menos 24 anos, o que é extremamente importante nesse momento, porque nós vemos um engajamento do público jovem, das pessoas jovens do Recife, não só do Recife, como de Alagoas, que também vieram uma boa parte, que estão se engajando numa política nova, numa política nacional, numa política para frente, num jeito moderno de enxergar essa política e num jeito moderno de trabalhar a nossa cidade. Então isso foi muito importante e eu gostaria de parabenizar a ONG Novo Jeito a Conferência Vox 2013, que teve uma grande relevância na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Almir Fernando. Vereador Maguari. Nesse momento encerro o pequeno expediente e solicito ao vereador Jadeval de Lima que faça a leitura do prolongamento do expediente.
Prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 3393 de 2013, de autoria do vereador Eduardo Cheira. Em discussão. Encerrar a discussão. Votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 3399 de 2013, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão. Encerrar a discussão. Votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3407 e 3408 de 2013, de autoria do vereador Jaime Asfora. Em discussão. Encerrar a discussão. Votação. Aprovados. Solicito ao vereador Jadeval de Lima que verifique as presenças dos senhores e senhoras vereadores. Senhor presidente, o painel eletrônico registra a presença de 22 vereadores, portanto, é um número suficiente para deliberarmos sobre a ordem do dia. Presidente, pela ordem. Pois não, excelência. Minha presença não pegou aí no painel, então gostaria de registrar aí mais um. Está registrado, excelência. Presidente, Pois não está não. saindo nada aqui, viu? Eu acho que é a chuva. Vereador Henrique Leite, presente também. Presente, viu? Solicito ao vereador Jadeval de Lima que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única do requerimento 3170. Discussão única do requerimento 3170/2013, de autoria da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, solicitando a realização de uma audiência pública no dia 20 de junho. Em discussão. Senhor presidente, gostaria de discutir a matéria. Pois não, excelência. Ela deixou o carro no aeroporto e ela foi buscar. Aí depois a gente teve que pegar os dois carros. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a imprensa, servidores, a público presente e em especial os músicos da Orquestra Sinfônica do Recife, que nos honram com a sua presença na tarde de hoje nesta casa. O requerimento é um requerimento destinado à aprovação de uma audiência pública para se discutir, vereador Henrique Leite, a situação atual da orquestra. A situação atual ela é absolutamente de necessidade urgente de rediscutirmos e colocarmos na agenda o futuro da nossa orquestra. Todas as cidades grandes, cidades boas em qualidade de vida, cidades bem estruturadas, cidades que têm apreço pela cultura e pela educação, elas têm em comum, entre várias coisas, uma orquestra sinfônica ou uma filarmônica, dependendo do caso. Não há registro de uma grande cidade sem orquestra. É preciso que a gente diga isso para que, ante a uma sociedade que clama por saúde, por educação, por transporte, haja uma colocação, vereador Marco Aurélio, como a orquestra como não sendo algo necessário, algo supérfluo. Nós não estamos aqui discutindo, líder Gilberto Alves, se devemos ter ou não uma orquestra sinfônica. Nós estamos aqui discutindo o que fazer com o patrimônio do Brasil, que é a Orquestra Sinfônica do Recife, a mais antiga em funcionamento, com mais de 80 anos. Nesse sentido, é importante que a gente faça essa introdução e dizer que este é o momento absolutamente adequado, vereador Wilton Brito, para essa discussão, porque nós começamos um trabalho aqui
há algum tempo de verificação in loco das condições da Orquestra Sinfônica. Fomos à Orquestra Sinfônica, visitamos mais de 4 vezes, acompanhei ensaios e eu não entendia como é que a Orquestra Sinfônica do Recife, tendo os seus músicos, tendo o público, tendo um teatro como o Teatro Santa Isabel, simplesmente ela não tocava. Nós só tivemos até agora, estamos em mês de junho, e apenas 2 concertos de uma série programada. Tivemos concertos cancelados, vereador Carlos Gueiros. Tivemos 2 concertos cancelados de última hora, sem que a população sequer soubesse. O público do lado de fora esperando o teatro abrir e o concerto simplesmente cancelado. Um total falta de desrespeito com a sociedade. Um patrimônio que, repito, é um patrimônio nosso, um patrimônio antigo que precisa ser garantido, precisa ser preservado. Então, nesse sentido, nós fizemos as visitas, eu ouvi por diversas vezes representação dos músicos, eu ouvi músicos que não são da orquestra, eu ouvi a sociedade, inclusive procurei saber de outras orquestras o que é que se estava passando aqui. O que está acontecendo no Recife chama a atenção não da sociedade como um todo, mas da sociedade envolvida com o músico no Brasil inteiro. Uma orquestra que era de primeira linha está sendo vista como uma orquestra abandonada. Este é que é o fato. E nesse contexto, vereadora Isabela de Roldão, a nossa Comissão de Educação, de Cultura, propõe a realização de uma audiência pública, muito na necessidade, e agora tem um fato que talvez tenha sido motivado pela nossa fiscalização. O maestro Osman Gioia, ele entregou o cargo e o cargo está vago. O cargo mais importante da orquestra está vago. E agora o destino da orquestra depende de como nós vamos substituir o maestro, inclusive com a contratação de um maestro que também seja assistente, de compra dos equipamentos que estão faltando. É uma orquestra que não tem nem os músicos completos, nem a sua totalidade dos instrumentos. Faltam harpas, por exemplo. Faltam todo o trabalho de percussão está prejudicado em decorrência de equipamentos, que sejam equipamentos para que a gente possa ter uma orquestra funcionando bem. Eu estou aqui na frente de vários músicos. Esses músicos precisam ser melhor tratados pela sociedade. Há uma necessidade de respeito ao trabalho deles, inclusive com a valorização salarial. Muitos têm instrumentos que, se perderem os instrumentos que são tocados em benefício da sociedade, precisam trabalhar mais de 2 anos para que do seu salário possa comprar o seu instrumento. Então, nesse sentido, eu clamo essa casa para que a gente abrace a orquestra. A orquestra é nossa e ela precisa, ouço com muita boa vontade, e o nosso líder do governo, Gilberto Alves. Obrigado, vereador André Regis. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa da Comissão de Educação e Cultura, a sua pessoa e dos vereadores Isabela de Roldão e Antônio Luiz Neto. Isso é uma demonstração de que esta casa tem sintonia com as coisas mais importantes da nossa cidade, e a relevância da Orquestra Sinfônica do Recife, já foi dito, Vossa Excelência, da tribuna, pela sua importância histórica, pelo seu papel, não só no Nordeste, mas no Brasil. Dizer que nós, da bancada de governo, temos alegria em participar dessa audiência, audiência solicitada por toda a comissão. Temos, inclusive, um vereador da bancada do governo, Rogério de Luca, que tramita um projeto de sua autoria nesta casa, querendo a participação deste poder na valorização do quadro efetivo da Orquestra Sinfônica. Enfim, vereador, esse é o sentimento seu, o sentimento de toda a casa. Tenho certeza que faremos uma grande audiência. O governo tem interesse em discutir com profundidade, onde a gente possa encontrar caminhos e condições para melhorar não só as condições da orquestra e daqueles que fazem a Orquestra Sinfônica do Recife, mas sobretudo o papel da orquestra na cidade e no contexto cultural da nossa cidade, da nossa região. Parabéns à comissão, parabéns à orquestra pelo seu papel, pela sua história na cidade do Recife. Muito obrigado, nobre líder. Incorporo o seu à parte. Fico muito feliz de que o governo ele se empenha nessa ruptura com o passado, já que eu ouvi um vereador do PT.
Ruptura de um passado que, lamentavelmente, vereador Henrique Leite, foi deixado pelo Partido dos Trabalhadores. 12 anos sem investimento na orquestra, deixou a situação em que o governo atual, ou ele mantém esse compromisso, ou a gente vai continuar tendo uma orquestra sem a devido tratamento. Ouço, Vossa Excelência. Presidente, quero primeiro parabenizá-lo pelo assunto trazido a essa casa. A audiência pública é importante. Dizer que a questão da orquestra sinfônica não é só uma questão de PT. Eu acho que todos os governos, quando não priorizam, quando não politizam a situação, elas deixam a desejar. E a orquestra sinfônica vem sendo deixada a desejar porque não existe uma política voltada. É a mesma coisa de mercado público. Não se cria uma política, aí fica com remendo, com coxa de retalho. E fazem muitas vezes com a orquestra sinfônica a mesma coisa. Coxa de retalho. Resolve um probleminha aqui, aí diz que resolveu. Aumenta um pouquinho do salário, diz que resolveu. Isso não é uma política só do Partido dos Trabalhadores, vem do passado. E que precisa ser mudada essa cultura. Porque o investimento na orquestra sinfônica é um investimento na história da cidade, né? Na cultura, no patrimônio da cidade. Então eu acho que por esse caminho da audiência pública, de estar ouvindo os gestores, de estar ouvindo essa casa, de estar ouvindo a sociedade, de estar tendo o depoimento direto de cada músico da orquestra sinfônica, vai fazer valer a ideia de criar uma política que trate com mais importância, com mais prioridade a orquestra sinfônica da cidade do Recife. Então eu acho que essa discussão da orquestra sinfônica não pode nem entrar na partidarização. Eu acho que tem que se discutir amplamente e realmente exigindo uma política voltada para fortalecer a orquestra sinfônica. Obrigado. Muito obrigado, vereador Henrique Leite. Incorporo integralmente o seu aparte. Senhor presidente, então, que eu deixo o apelo para que todos abracem a nossa orquestra, porque quando a gente cuida de cultura, a gente inevitavelmente, de forma indireta, também a gente faz com que a cidade ela tenha mais saúde e também mais educação. Eu, como presidente da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, eu agradeço o apoio de todos vocês a esta audiência pública. Muito obrigado a presença de todos os músicos que estiveram aqui presentes. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Encerrada a discussão, votação aprovada. A presidência registra a presença da vereadora e secretária de Juventude da Prefeitura do Estado do Recife, Marília Arraes, entre nós. Bem-vinda, Excelência. Já saiu? Saiu? Não, está registrado. Discussão única dos requerimentos 33, 24, 33, 25, 33, 26, 33, 27, 33, 28, 33, 29, 33, 30, 33, 31, 33, 32, 33, 33, 33, 34, 33, 80, 33, 81, 33, 82, 33, 83, 33, 84, 34, 20 de 2013, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 3367, 3368, 3369, 3370, 3394 e 3395 2013, todos de autoria do vereador Eduardo Cheira. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovados. Discussão única do requerimento 3371 de 2013, de autoria da vereadora Priscila Krause. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 3372 de 2013, de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3373
de 2013, de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão. Senhor presidente. Encerrada a discussão, votação. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379 e 3385 de 2013, todos de autoria da vereadora Aline Mariano. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovados. Discussão única dos requerimentos 3386, 3387, 3388, 3389, 3398, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404 e o 3405 2013, todos de autoria do vereador Heriberto Rafael. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovados. Discussão única do requerimento 3390 de 2013, de autoria do vereador Carlos Gueiro. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3391, 3409 de 2013, todos de autoria do vereador Marcos de Bria. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovados. Discussão única do requerimento 3392 de 2013, de autoria do vereador Osmar Ricardo. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Discussão única do requerimento de número 3396 de 2013, de autoria do vereador André Ferreira. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 3397 de 2013, de autoria do vereador Eurico Freire. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Encerrada a ordem do dia. Encerrada a ordem do dia. Solicita a Vossa Excelência faça a leitura das matérias desta pauta. Requerimento de número 3484 de 2013. Requeremos à mesa, depois de cumpridas as formalidades regimentais, que seja formulado um voto de aplauso à senhora Judite Maria da Silva Alves pelo lançamento do livro devocional Reflexões para a Alma. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. De autoria da vereadora Aimee Carvalho. Requerimento 3499 do vereador Aerto Luna. Eu quero à mesa, ouvido o plenário, cumprir as formalidades regimentais, formular um voto de aplausos à rede social Colab, criada pela empresa pernambucana QuickSight, por ser uma das 3 finalistas do prêmio AppMicity da organização New Cities Foundation, e selecionada como finalista para o prêmio Demo Superstar Brasil 2013. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Requerimento 3500-2013 do vereador também Aerto Luna. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, cumprir as formalidades regimentais, formular o voto de aplauso aos guardiões do convento do Pina, Frei Reginaldo Ferreira Mendonça, extensiva a toda a ordem de capuchinhos do convento São Félix de Cantalice, pela realização da 15ª festa de Frei Damião, realizada no dia 23 a 26 e no dia 31 de maio. Aerto Luna. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Requerimento 3501-2013 do vereador também Aerto Luna. Requeiro à mesa do plenário, cumprir as formalidades regimentais, que seja encaminhada a indicação ao senhor secretário de Saúde, Jailson Correia, no sentido de incluir os taxistas da região metropolitana do Recife no grupo de risco de vírus H1N1, para que eles possam ser vacinados pelo SUS, para que estes profissionais também são susceptíveis à doença. Em discussão. Encerrada a discussão, votação. Aprovado. Requerimento 3506-2013 do vereador Gilberto Alves. Venho requerer à mesa, diretora, cumprir as formalidades regimentais para que seja constituída em regime de urgência
uma comissão especial de acordo com o artigo 143 do regimento interno desta Casa, composta de 7 membros e obedecendo o prazo regimental com o objetivo de acompanhar os processos de interdição das construções residenciais na modalidade prédios caixão em situação de risco no município do Recife. Em discussão, vereador Gilberto Alves, para discutir o seu requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores vereadores, por presente. Senhor presidente, na verdade, o que nos faz apresentar esse requerimento, vereador André Regis, é a preocupação de todos nós que vemos acompanhando os últimos acontecimentos registrados na nossa imprensa, na mídia, acerca dos chamados prédio caixão. Senhor presidente, há um estudo feito pelo ITEP em 2008 que aponta, vereador Marco Aurélio, 226 prédios desse tipo em situação de risco muito alto em 5 municípios da região metropolitana. São eles Recife, Olinda, Jaboatão, Paulista e Camaragibe. Desses 226, 133 são aqui na cidade do Recife. O levantamento, vereador Eurico, foi feito no universo de 4.457 prédios caixão nos 5 municípios. A gente acompanhou no último dia 24, foi realizada uma vistoria lá no residencial Eldorado, uma vistoria nos blocos A1 e A2, e foi verificado naquela ocasião a necessidade de desocupação imediata para resguardar as vidas de 32 famílias que moram naqueles 2 blocos. A SEDEC, que é a Secretaria de Defesa Civil, procedeu à vistoria dos outros blocos e verificou no dia 29 do 5 a necessidade de desocupação de todo o condomínio. São 224 unidades, vereador Felipe. Naquele momento, o prefeito procurou o Ministério Público Estadual, teve uma reunião no mesmo dia, no dia 29, comunicou o fato e pediu o apoio do MPPE para que os moradores tivessem o direito ao auxílio aluguel, que também teria sido obtido pelo Ministério Público na Justiça para beneficiar ou para atender a necessidade dos moradores de um condomínio que passou por uma situação idêntica, que é o condomínio da Residencial Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. Na manhã do dia 30, a Prefeitura realizou uma reunião entre o síndico e mais 25 pessoas que compõem aquele conjunto Eldorado para comunicar o resultado dos laudos e demonstrar ali a imperativa necessidade da desocupação de todo o conjunto. Nesta reunião já participaram 2 promotoras do Ministério Público que foram designadas pelo Procurador-Geral de Justiça em função da reunião que eu mesmo teve com o prefeito no dia 29. No mesmo dia 30, vereador Marco Aurélio, a SEDEC iniciou as notificações de todos os apartamentos, informando a necessidade de desocupação no prazo de 15 dias. Esse trabalho é feito por equipe de assistentes sociais, de psicólogos, existe também arquitetos, engenheiros, demonstrando e explicando aos moradores as condições técnicas daquele edifício, como também a disponibilização de vários caminhões para que se faça a mudança daquelas famílias. No dia 31 passado, vereador Raul Jungmann, nós nos reunimos uma comissão de vereadores da bancada do governo, nós já vimos discutindo esse assunto desde do ocorrido. Então nós nos reunimos e decidimos fazer uma visita em loco para que a gente pudesse atestar e verificar pessoalmente as condições reais do edifício, mas também que a gente pudesse emprestar a nossa solidariedade e o apoio da nossa bancada e, por conseguinte, desta casa, aquelas famílias. Tiveram, nesse momento, naquela oportunidade, em visita,
ao Conjunto Eldorado os vereadores Maguari, Felipe Francismar, Marco Aurélio, o vereador Eri, o vereador Eduardo Xera, o vereador Heriberto Rafael, Aécio Luna, o Wilton Brito, eu próprio estive lá, o vereador Carlos Gueiro iria, mas teve que participar junto com o Eurico Freire de uma reunião aqui na comissão, enfim, numa demonstração de que essa casa poderia, como fez, e deveria, como deve e faz, através desse nosso requerimento agora, se manifestar e exercer um papel que é de suma importância no sentido de trazer esse debate, essa discussão, vereador Raul, que hoje inquieta aqueles moradores, também como do edifício Emílio lá em Boa Viagem, mas que nós sabemos da importância que tem o envolvimento de toda esta casa nesse debate, uma vez que são inúmeras famílias que ainda vivem assombradas na expectativa de que também as suas residências, também os seus prédios, seus conjuntos residenciais possam também sofrer ou padecer do mesmo mal. Portanto, apresento esse requerimento, conto com o apoio de toda a casa para que a gente possa formar com autorização do presidente essa comissão especial, para que no prazo regimental a gente possa trazer a este poder todos os atores envolvidos, sobretudo aqueles mais diretamente envolvidos, que são exatamente os moradores, os beneficiários, os que deveriam ser os beneficiários desses conjuntos, mas sobretudo que a gente possa trazer a Caixa Econômica Federal, para que ela, na condição de órgão financiador e segurador daqueles empreendimentos privados, ela possa vir aqui dizer de quais as providências que ela está tomando conta, de quais são os encaminhamentos feitos pelaquela agência, uma vez que a gente sabe que em fatos isolados, em algumas outras ocasiões, até por intermédio da Justiça, a Caixa já assume o auxílio moradia daquelas famílias e já aventa também, através da Justiça, da possibilidade de indenizar as famílias que já passaram por situação idêntica. Mas eu escuto o vereador Raul Jungmann. Muito obrigado, líder e vereador Gilberto Alves. Em primeiro lugar, gostaria de aplaudir a vossa iniciativa e dizer que tem o nosso apoio, creio eu, que apoio de toda a oposição. Eu me pergunto, me parece que o requerimento de Vossa Excelência é no sentido de uma reunião pública. Não, vereador. Diria? O requerimento é no sentido de a gente criar uma comissão especial, composta por regimental, composta por 7 vereadores, que prevê o regimento, para que a gente possa estabelecer a partir daí esse debate. Então, mais ainda, reforço o aplauso à vossa iniciativa e, mais ainda, conte com o nosso apoio. Em algum momento, e acho que isso deveria surgir com a força do líder do governo, seria, em algum momento, necessário uma audiência pública para, inclusive, discutir o andamento disso. E acho que ninguém melhor do que Vossa Excelência para fazer essa propositura, já que está preocupado com essa questão. Gostaria também aqui de aplaudir a comissão de vereadores que foi até o Eldorado. Né? Eu não pude ir naquele momento, fui mais tarde. Né? Lá me reuni também com os moradores e voltei no dia seguinte, né? Com o coordenador de Cidadania e Direitos Humanos da OAB para orientar os moradores no que diz respeito aos seus direitos. E vamos ter uma reunião na próxima terça-feira com a OAB e boa parte dos condôminos que lá se encontram. Entendo eu que aquela situação desesperadora deve contar com o auxílio e apoio de todos nós. Aliás, eu sugeri a eles que chamassem os vereadores, chamassem deputados estaduais. A presença do prefeito foi muito louvável e correta. Inclusive, os seus esforços para obter a liberação dos recursos por via administrativa, eu aqui também louvo e acho absolutamente correto. E acho que essa é uma saída para minimizar o sofrimento daquelas pessoas. E entendo eu, presidente Eduardo, que quanto mais nós tivermos de apoio, montar uma rede de apoio mais plural, mais amplo possível, o mais suprapartidária possível, para que a gente possa ajudar aquelas pessoas que estão numa situação desesperadora. Eu, por exemplo, nunca tinha ido, viu, Gilberto, lá naquele conjunto, e não tenho qualquer relação de ordem eleitoral, mas me senti na responsabilidade, na obrigação de ir até lá ajudar, e obviamente só tenho a aplaudir a iniciativa do líder, a proposta que está sendo feita, e também a de todos que se disponham a ajudar as pessoas que lá se encontram numa situação muito difícil. Então era isso que eu queria trazer, o nosso aplauso ao líder e dizer que conte conosco
não só na iniciativa na comissão, mas outras que possam resultar em melhoria para as pessoas que lá precisam. Obrigado, vereador. Passo já, na sequência, a palavra ao vereador Maguari, em vista da quantidade de vereadores que estão... Vereador Gilberto Alves, o tempo exíguo. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento e pela preocupação com os problemas ocorridos lá no Eldorado, onde Vossa Excelência foi muito enfático e disse que a questão ali era a instituição, Câmara Municipal, né? Buscando alternativas, orientando, ajudando no que fosse possível. Mas também eu quero conectar ao pronunciamento de Vossa Excelência o gesto do prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, de ir até Brasília, né, preocupado também com o mesmo problema e outros problemas na nossa cidade, buscando também soluções com o presidente da Caixa Econômica na questão do auxílio aluguel para aquele povo que tanto precisa. E diante do que nós vimos lá em loco, né, eu fiz algumas visitas lá em Jardim São Paulo e encontrei 3 blocos de apartamentos condenados pela Caixa Econômica. Foi o bloco 22 do conjunto residencial Felipe Camarão, o Barbosa Sobrinho na Rua Lorena e o conjunto residencial Manuela Valadares lá no Sancho, próximo do Hospital Otávio de Freitas. E teve mais um detalhe, lá tem valores diferentes para as pessoas que saíram dos apartamentos condenados. Uns recebem 400, outros 700, outros 800 reais. Geraldo Júlio discutiu a questão de 600 e 800 também lá em Brasília, e a gente tem que ver no acompanhamento dessa comissão para ver a possibilidade de conseguir um valor maior para aquelas pessoas do Eldorado, já que os aluguéis estão muito acima do esperado, aluguéis majorados, e aí eu quero concluir parabenizando Vossa Excelência e conte comigo na comissão para que possamos, não só no Eldorado, e também verificar na cidade do Recife o que tem de irregular pela Caixa Econômica Federal, que eu nunca vi construir prédio com 3 andares sem ferragem. Ferragem nenhuma tinha na localidade e assustou todos que estiveram presentes. Muito obrigado. Obrigado, vereador Maguari. É importante destacar e ressaltar o papel exercido pelo prefeito da cidade do Recife, desde do conhecimento que ele tomou do ocorrido naquele conjunto. O prefeito tomou iniciativa não só de oficiar a presidência nacional da Caixa Econômica Federal, mas foi pessoalmente a Brasília, enquanto uma comissão, nós estávamos lá visitando o conjunto, o prefeito estava sendo recebido pela presidência da Caixa lá em Brasília, e exatamente para que pudesse sensibilizar a Caixa no sentido de ela assumir as suas responsabilidades, uma vez que quem fez parte, quem acompanhou o debate, o vereador Marco Aurélio estava presente conosco, o vereador Ayrton Luna, e pôde presenciar um apelo dramático feito pelos familiares do Conjunto Eldorado, no sentido de que a gente pudesse identificar todos os mecanismos imediatos de socorrer, pelo menos nesse momento, vereador Xera, um momento de muito drama, porque são mais de 224 famílias, de uma hora para outra, sem ter onde morar, e evidentemente que todos querem permanecer naquela região, naquele bairro, e você imagina que são mais de 200 famílias procurando uma casa para alugar, o quanto isso não inflaciona e não traz ainda mais problemas para aquelas famílias. Portanto, o prefeito sensibilizado foi à presidência da Caixa, chamou e avocou também a participação do Ministério Público Federal, estadual, aliás, e dizer que tivemos a alegria hoje, hoje pela manhã, nós participamos de uma reunião, vereador Ayrton Luna, lá no Ministério Público Estadual, uma reunião presidida pelo Procurador-Geral, Dr. Fenelon, com a participação do prefeito, de vários secretários, com a participação de vereadores desta casa, mas, sobretudo, com a participação dos moradores do Eldorado, e naquela ocasião, já pela manhã, o Ministério Público assumia a responsabilidade de poder acionar coletivamente, através de uma ação pública, para que a Caixa Econômica Federal possa responder na justiça pelas suas responsabilidades, tanto no que diz respeito à indenização daquelas famílias, mas também numa ação imediata, no sentido de garantir o auxílio aluguel, que é uma dor de cabeça que as famílias vivem nesse momento, que a gente não pode adiar, a gente não pode deixar de reconhecer a sua urgência. Mas eu passo para o vereador Ayrton. Vereador Gilberto Alves, líder do governo. Gostaria de parabenizá-lo, trazer esse tema
para debater hoje à tarde nesta casa. É um tema que tem uma repercussão importantíssima para a cidade, porque essas pessoas, até então, elas estavam desamparadas. Elas estavam numa situação sem saber a quem recorrer. E a iniciativa de Vossa Excelência em formar uma comissão para levar e fazer a visita no Conjunto Eldorado, a gente viu que deu tranquilidade e deu uma esperança para aquelas pessoas. Eu acho que esta casa tem um papel importantíssimo nesse processo, que é acompanhar o desenrolar tanto dessas famílias, como também, é importante frisar, acompanhar não só esses casos, mas de todos os prédios que estão com situação de risco muito alto, que não são poucos, são muitos. Então, acredito que com essa comissão, com a iniciativa do prefeito Geraldo Júlio, que ele está empenhado em resolver também essa situação, que vale registrar que não é só de responsabilidade da prefeitura, mas é de a maior responsabilidade é da Caixa Econômica Federal, que é quem está capitaneando esse problema. E quem que ficou responsável para achar a solução e até agora nada. Eu acredito que com a presença do prefeito, com a presença desta casa, eu acredito que agora a solução virá e irá trazer tranquilidade para as famílias que estão em situação de desespero. Então, muito obrigado por trazer esse tema e dar a oportunidade de nós participarmos. E conte conosco, vereador. Obrigado, vereador Ayrton Luna. Apenas é importante destacar que coube, como cabe ao Poder Municipal, o papel mais difícil, vereador. A responsabilidade ela é integral dos construtores daquele edifício, é uma obra privada, é uma obra, e aí cabe a responsabilidade da Caixa Econômica, porque é uma obra, repito, conveniada pela Caixa e assegurada pela Caixa. Então a Caixa é um órgão financiador e assegurador daquele imóvel, né? Agora o município não pode fugir da sua responsabilidade, e na hora que há uma efetiva, através inclusive de um laudo técnico que aponta a necessidade da desocupação, a prefeitura tem sim que cumprir o seu papel de interditar o imóvel e de dar um prazo para que as famílias possam sair, mas não sem ter uma atitude como está tendo de alta solidariedade e responsabilidade, de acompanhamento, vereador Eurico Freire. A prefeitura, desde o primeiro momento, que vem não só acompanhando do ponto de vista do apoio técnico, com psicólogos, com assistentes sociais, mas ela vem também dando um apoio jurídico de encaminhamento e de solidariedade. E desde o primeiro dia que tem sido feitas reuniões diárias com a participação de técnicos da prefeitura e com a participação dos moradores de Eldorado, mas também com o próprio envolvimento pessoal do prefeito. Como foi dito aqui pelo vereador Maguari, o prefeito foi a Brasília na sexta-feira, mas assim que ele voltou, quando terminou o expediente, ele, antes de ir para casa, ele passou no Eldorado, se reuniu com os moradores e relatou tudo que havia conversado, relatou tudo que havia tentado através da sua incursão na viagem que fez a Brasília. Então está sendo feito para e passo, em comunhão e em discussão permanente com a comissão de moradores daquele edifício. Mas eu passo a palavra para o vereador Eurico Freire. Vereador Gilberto Alves, o meu parte tem tão somente o intuito de reforçar essa disponibilidade, esse pronto atendimento que esta casa, através dos vereadores, que o senhor já mencionou, através de sua pessoa, em ter ido ao Eldorado, em estar tomando essa situação como uma causa da casa do Zé Mariano. Eu tive, vereador, em duas situações, acompanhando um amigo pessoal, quando foi a ocorrência do residencial Boa Viagem, que não pôde mais entrar em seu apartamento, recolher seus pertences. É difícil a gente mensurar o que significa uma situação como essa, mas recentemente, Vossa Excelência já citou em Boa Viagem o residencial Emílio. Então, eu quero me juntar no que esteja ao meu alcance, disponibilizando o nosso gabinete, a nossa força de trabalho, para engrossar esse trabalho que a casa assume nesse momento. Parabenizá-lo, parabenizar o prefeito, e espero que a gente não deixe essa causa arrefecer, que a gente possa estar levantando até ter um parecer final, uma decisão que possa ajudar esses moradores. Obrigado. Obrigado, vereador Eurico. Eu tenho certeza que, embora essa comissão só possa ter a participação de 7 membros efetivos, eu tenho certeza que toda a casa, vereador André Regis, estará em comunhão com os debates e as discussões
levada à tona por esta comissão, mas, sobretudo, toda a casa estará também envolvida com todas as famílias que passam por esse problema na nossa cidade. A gente vai ter o cuidado de invocar a participação dos nossos municípios vizinhos. Isso é um problema de 5 municípios da região metropolitana. Uma solução que vier a ser dada, encaminhada para o Recife, nós também a queremos para os nossos municípios vizinhos e irmãos, porque tenho certeza que assim nós estaremos, na verdade, falando pelo sentimento do povo pernambucano, sobretudo pelo sentimento do povo metropolitano e do povo da cidade do Recife. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade e obrigado a todos que nos apartearam. O requerimento está em discussão. Encerrada a discussão, votação, aprovado. Não havendo mais matérias extra-pauta do início ao grande expediente, fazendo a chamada dos senhores vereadores inscritos. Primeiro vereador, vereador Gilberto Alves. Vereadora Michele Collins. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente. A mesa ocupa a tribuna dessa casa nessa tarde para tratar da decisão do Conselho Nacional de Justiça, que obriga os cartórios do país a celebrarem um casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. É um absurdo, pois quem tem o poder de legislar é o Congresso Nacional e não o Conselho Nacional de Justiça, principalmente quando se trata de um tema que modifica os paradigmas da sociedade. Quando se modifica os paradigmas da sociedade, quem tem que decidir é o povo. E o papel do Conselho Nacional de Justiça é controlar externamente o judiciário e não baixar normas que só o Congresso Nacional pode fazer. Isso é uma invasão de competência. Não é só por causa desse tema, vários outros temas que poderão à vista e está abrindo precedente para que hoje os deputados federais, senadores, simplesmente escolhidos pelo povo, não terão mais poder de decidir, porque vem a decisão de cima para baixo. E isso nós não podemos permitir isso no nosso país. Como todos sabem, eu defendo os valores da família tradicional e sou contrária a esse novo modelo de união, defendendo os princípios bíblicos e da civilização humana, porque desde que o mundo é mundo, que homem só pode procriar com mulher e mulher só com homem. E quando a gente vê esses desdobramentos que vem acontecendo hoje na nossa sociedade, a gente vê o perigo que a família está correndo diante dessa realidade. Eu sei que ser homossexual é um direito, e esse direito ele tem que ser respeitado, e eu particularmente respeito, porém a escolha sexual de cada uma, ela não pode ser regulamentada como formação de família. Eu acredito que essa decisão do Conselho Nacional de Justiça causou perplexidade à parte da sociedade, contrária a esse entendimento. E é por isso que no dia 5 de junho, milhares e milhares de evangélicos de todo o país estarão reunidos ali em Brasília para protestar contra este ato, contra essa decisão do Conselho Nacional de Justiça, encabeçado pelo pastor Silas Malafaia, que está organizando, e diversos líderes religiosos de diversas denominações evangélicas estarão ali também, colocando seu posicionamento acerca deste assunto. E eu gostaria de ouvir o vereador Jaime Assora. Vereadora Michele Collins, eu queria divergir de Vossa Excelência
porque o CNJ agiu nos estritos limites da Constituição Federal, interpretada que foi pelo Supremo Tribunal Federal, numa ação cujo advogado, e que fez uma brilhante sustentação oral, o advogado da causa, que dizia que a união homoafetiva, no final da decisão, no final desse julgamento, foi isso que foi dito, o advogado foi o Luiz Roberto Barroso, que hoje é ministro supremo. Então o Supremo diz claramente, por unanimidade, o voto do ministro Carlos Aires Brito foi um voto memorável também, isso consta dos anais mais gloriosos do Supremo, que a união homoafetiva e a união heteroafetiva são ambas tipos de família igual, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista social, do ponto de vista civilizatório, e que a família constituída por 2 homens ou por 2 mulheres, a família de 2 cidadãos brasileiros homossexuais e 2 cidadãs brasileiras homossexuais é igualzinha do ponto de vista jurídico, sem nenhuma diferença da família constituída por um homem e uma mulher casados ou unidos estavelmente, ou mesmo da família monoparental. O que o Supremo disse foi o seguinte: no Brasil agora todas as famílias têm que ser protegidas pelo direito. Elas já existem, de fato, desde que o homem é homem, desde que a mulher é mulher, mas agora, a partir daquela decisão que foi em 2011, o Estado brasileiro não pode mais fechar os olhos a 2 homens e 2 mulheres, a 2 homens ou 2 mulheres que queiram viver como marido e mulher, queiram se casar, que queiram adotar. É possível a adoção por casais do mesmo sexo, constituídos mediante união homoafetiva. Então não é mais uma questão de interpretação, de achar bom ou de achar ruim. É uma questão que está na Constituição, e a Constituição, como diz Hans Kelsen, é a norma jurídica interpretada. Quem diz o que a Constituição é ou não é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal disse, e repito, o ministro Luiz Roberto Barroso, de quem eu tenho a honra de ser amigo e colega, constitucionalista de mão cheia, disse na sustentação oral: o que importa são os afetos. Por isso eu repudio tanto o ato de protesto de Vossa Lavra, eu não assinei com todo o respeito, porque repudio isso, protestar contra a decisão do CNJ, que é embasada juridicamente, que diz respeito apenas ao cumprimento do que o Supremo já disse, é legal, é jurídica e é moderna, é boa para a sociedade, porque impede a homofobia, impede 2 pesos, 2 medidas, impede que cartórios registrem como queiram, marcado por subjetividades, impede injustiças, impede infelicidades, impede que as pessoas possam avançar espiritualmente. Então eu queria registrar isso aqui, porque acho totalmente descabida essa intervenção, até porque ela está em desacordo com o Estado Democrático de Direito brasileiro, está em desacordo com a Constituição Federal, porque não é possível, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista constitucional, se excluir a família formada por 2 homossexuais ou por 2 homossexuais de qualquer direito ou de qualquer obrigação. Agradeço, vereador, por sua intervenção. Queria só fazer uma dentro, pode ser rapidinho. Recentemente, inclusive, o PSC, o partido do presidente da Comissão de Direitos Humanos, Marcos Feliciano, entrou com um mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal, e o ministro Luiz Fux negou a liminar, dizendo que não cabia mandato de segurança contra a lei em tese, só discussão jurídica, que eles tinham que entrar com um ADIM. Eu acho até que ele julgou no mérito já o ministro Luiz Fux, não tenho certeza, mas o Supremo também vai, na minha opinião, refutar qualquer tentativa de vulnerar essa resolução do CNJ. Muito obrigado, vereador, porém eu não incorporo vossa parte. Eu continuo discordando que um homem com homem, uma mulher com mulher é uma família. Eu continuo discordando, porque homem e mulher é uma família. Agora, homem com homem, mulher com mulher, é uma invenção que fizeram agora e querem que a gente engula, que a gente aceite, que a gente ache bonito e que a gente diga assim, não, tá bom, é assim mesmo. Como Vossa Excelência falou, é muita modernidade e existe uma boa parcela da população que também tem que ser respeitada, que prefere ficar, como eu já fui até chamada de medieval, mas não tem problema não. Eu prefiro ser chamada de medieval e manter os bons costumes e garantir a progressão da família do que extinguir a família através de um casamento com homem e 2 homens e 2 mulheres. E além disso, o casamento entre pessoas do mesmo sexo
é considerado inconstitucional, de acordo com o artigo 226 da Constituição Federal, no inciso 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como identidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Isso é uma decisão que afronta a sociedade brasileira e que compartilha dos princípios familiares ao entendimento de alguns magistrados que consideram essa decisão contrária ao que expõe a Constituição Federal. Eu acredito que o casamento homossexual valida e promove o estilo de vida homossexual. É uma decisão pessoal, não tem problema nenhum. Porém, querer que a sociedade engula isso e que agora isso seja normal, eu acho que vai ser muito difícil para alguns, principalmente para mim. E quando você quer mostrar que ao adotar crianças, eles vão adotar esse novo conceito de educação diferente como referências, comportamento e valores diferentes, não tem como entender você mostrar para uma criança que é normal ele não ter um pai e uma mãe e ele agora ter 2 pais e 2 mães. Isso não entra na cabeça, na minha, eu acho que na de muita gente, e eu continuo protestando. Inclusive eu gostaria de colocar aqui também uma fala, porque diz assim, porque é evangélico. Não é porque é evangélico, não. Também tem uma decisão aqui, uma palavra também contrária, da Igreja Católica também, que critica e desaprova esse novo modelo que está sendo constituído. Eu escuto a parte do vereador Luiz Eustáquio. Vereadora, esse modelo, que a vereadora, pegando a fala da vereadora, de onde ela parou, ele tem espalhado no mundo e hoje está, em salvo engano, 16 países. Né? A gente sabe, nós sabemos e temos convicção e aprendemos, e todos nós aprendemos quando, desde criança, desde que nos entendemos de gente, qual é o conceito de família? O conceito de família é pai, mãe. Esse é o conceito de família. O conceito de família é o casamento entre homem e mulher. Esse é o conceito de família que ele não tem discussão. Ele está na lei, mas se ele não tivesse na lei, ele está no natural da construção familiar. Ele está no natural. Qualquer questão diferente disso, sinceramente, não é natural. E quando a gente trata isso, agora a justiça brasileira decide, sem ouvir o parlamento, que teria a obrigação de legislar, que teria a obrigação, inclusive, ou pelo menos o legislar tinha discussão de se fazer plebiscito, tinha discussões diversas. Então a justiça brasileira resolveu legislar. Ela tem legislado sobre várias coisas, entendeu? Tomar o poder do legislador. E pega um ponto polêmico desse, que tem uma discordância social muito grande, que tem posições divergentes na sociedade, profundas, e ela vai e decide que assim será. E agora é lei. É lei. Mas o que acontece? Divide a sociedade. Por quê? Porque você construiu uma lei, você não impõe, não coloca dentro das pessoas uma questão, porque você discutiu o que é lei, mas existe uma lei maior. Existe a lei de Deus, a lei do princípio da família. Essa lei que vem há muitos e muitos anos. Essa lei que vem desde o princípio do mundo. E aí você fica na divergência entre essas duas leis. A lei que está estabelecida no princípio da humanidade e uma lei que hoje o homem decidiu criar. E agora nós temos um bocado, eu poderia dizer, de semideuses, para não dizer de Deus, se acham pelo menos, que é aqueles que estão lá no Supremo Tribunal Federal. Eles se acham deuses, dono da verdade, dono de toda a verdade, inquestionável. Eu quero saber, eu tenho até uma preocupação, que a gente fala muito de ditadura e de liberdade, mas nós estamos perto de uma ditadura do judiciário. Estamos muito pertinho de uma ditadura do judiciário, vereadora. Temos que ter muito cuidado com isso. Agora,
O princípio de família nós conhecemos. É esse que nós defendemos. E é esse que temos buscado, porque entendemos que esse é o princípio legal de família. Aquele que foi estabelecido por Deus. Reconhece direitos. Todos os segmentos e setores têm direitos. Entendeu? União civil não é família. Não quer dizer família. É a união de duas pessoas. O que eles estão colocando. Mas agora quer restituir isso, constituir com a questão da adoção das crianças. Que aí a gente tem discordâncias profundas nesse sentido. Entendeu? Tem respeito pelas pessoas. Cada um tem a opção de fazer aquilo que quer. Entendeu? A opção é de cada pessoa, tem a opção de vida. Desculpe, vereadora. Mas, concluindo, eu quero dizer o seguinte, que a posição de muitas pessoas na sociedade, inclusive nossa, é de que família está estabelecida no princípio por Deus, desde que o mundo é mundo. Incorporo vossa parte, vereador. Eu acho que a lei, além da lei de Deus também, é a lei da natureza, né? Aquela lei que pede o relacionamento do homem com a mulher, aquela lei que ao se ocasionar a união do homem com a mulher na relação sexual, se nasce uma criança, isso é a natureza, isso é a lei da vida. E o homem agora, com tanta novidade, até clone estão querendo fazer, isso daí é mais uma invenção também que está se fazendo, que tenha os seus relacionamentos sexuais, não tem problema nenhum, mas que não seja colocado como imposição, porque aí já vai virar complicação. Daqui a pouco bigamia não vai ser mais, vai ter problema, poligamia, aí vai virar bagunça total. O caminho que está se percorrendo é esse daí. Gostaria de ouvir o vereador. Vereadora Michele Colli, acho importante Vossa Excelência estar sempre na defesa dos seus princípios religiosos, mas a gente tem que entender que a vida, o mundo gira, a vida muda e as mudanças elas acontecem naturalmente. Para você ter ideia, a mulher não subia na tribuna para falar, a mulher não ia no enterro para chorar, a mulher não podia fazer nada porque a família, a cabeça da família era o marido e a mulher era apenas secundária na família. E a mulher, com os tempos, lutou, conquistou espaço, buscou seus interesses e hoje Vossa Excelência tem o direito de defender seus princípios religiosos na tribuna. A mesma coisa acontece com o conceito de família. Durante o tempo mudou. Nós não podemos entender que uma criança é melhor que esteja jogada dentro de um cano do que adotada por um casal homoafetivo. É impossível entender essa interpretação, porque para mim eu uso muito um ditado que meu avô, minha avó usava: é melhor fanhoso do que sem venta. Você tem uma criança que está ali passando fome, está parada, está dentro, jogada na latrina, e de repente um casal resolve adotá-lo. E isso é errado, isso não pode. E muitas vezes o casal cuida mais do que a família propriamente dita, formada pelos princípios. Então, a questão, só concluindo, e quero dizer sobre a questão do casamento, aqui no Recife já está consolidado juridicamente. Já houve o casamento, já tem casamento, não tem mais o que... Agora dar continuidade e se ampliar. Não tem como você voltar atrás na história, não. A história já está desenhada. Então, é só para dizer que a vida muda, os princípios religiosos podem não mudar, mas a história da luta por direitos, ele muda. Obrigado. Vereador, realmente a história muda. Não significa porque uma mulher está aqui hoje na tribuna que ela não continua sendo submissa ao homem, não. Porque também está errado a mulher agora, porque ela conquistar seus direitos, seu espaço, ela deixar de ser submissa ao homem, e o homem está ainda acima da mulher. Ainda concordo com isso. Agora, a mesma coisa é a união de homem com homem, de mulher com mulher.
que eles tenham sim, mudou, hoje é normal, é natural, mas daí você dizer que isso é um casamento, que isso é uma família, que isso é normal, aí é complicado. E o que é mais complicado ainda são as igrejas hoje, porque o próximo passo, vocês podem até, eu creio que está tudo anotado, registrado, vocês um dia vão lembrar disso, que o próximo passo agora vai ser chegar com a certidão de casamento na igreja e dizer assim, eu quero casar. Eu quero casar porque eu agora sou casado no cartório, eu quero casar na igreja. Veja a situação que vai ficar os padres, os pastores, veja a complicação que vai ser isso daí. Então esse é o nosso temor também, porque como a própria Bíblia diz, é com sapatinho de lã, é devagarzinho que vai se infiltrando, que vai entrando, e quando a gente vê tá desse jeito, aí vai começar a aprender padre, vai começar a aprender pastor, porque eles, a hora que for obrigado a fazer esse tipo de casamento, não vão querer fazer, porque vai contra a palavra de Deus, seus princípios. Então, gente, vamos ser mais coerentes. Eu sei que é um grande público, é um grande eleitorado, parabéns para eles, parabéns pelos seus direitos, mas não é por causa disso que a gente vai fechar os olhos e deixar as coisas correr solto do jeito que está. Porque, como o vereador falou aqui, o Conselho Nacional de Justiça agora é ditadura e a gente tem que aceitar e pronto, acabou. E não é assim. Porque se for assim, nem vai precisar mais de vereador, nem de deputado estadual, nem senador, não vai precisar de mais nada. Deixa só lá o Conselho Federal legislando e pronto. E não pode ser dessa maneira. Eu gostaria de dar tempo de ouvir o vereador André Regis. Tem como me ceder 5 minutos o próximo inscrito? Que não haja tempo para ouvir, porque somente 3 minutos. Eu serei bem breve. Almir Fernandes? Almir concedeu o tempo dele, a Vossa Excelência. Ô, vereador, muito obrigado. Escuta o vereador André Regis. Vereadora Michele Collins, eu não assinei o pedido de Vossa Excelência por entender que o Conselho Nacional de Justiça, que é uma criação da Emenda Constitucional 45, que incorporou uma nova estrutura ao Poder Judiciário, eu entendo que a sua decisão foi acertada de acordo com o seu poder regulamentar da Constituição para as decisões do Supremo Tribunal Federal, levando em consideração um princípio basilar do nosso Estado, que é o da dignidade da pessoa humana. Nós temos um Estado laico, o Supremo Tribunal Federal, fazendo uma interpretação evolutiva do ponto de vista da sociedade, ao encontro do princípio da dignidade da pessoa humana, decidiu nessa direção, e o Conselho Nacional de Justiça, o que ele fez foi regulamentar o decidido, na minha concepção, acertadamente, pelo Supremo Tribunal Federal. Daí a minha concordância com a decisão e não ter apoiado o seu requerimento. Então, muito obrigado pela atenção. Obrigado, vereador. Eu queria só ler aqui a palavra, a recomendação também da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil criticou a resolução do Conselho Nacional de Justiça, que obriga cartórios a celebrarem um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Criar normas não é competência do Judiciário. A atribuição é do Congresso, afirmou o vice-presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil em exercício, o bispo Ponta Grossa, Sérgio Arthur Brache. Em nota divulgada nesta quinta-feira, dia 16, a CNBB afirmou estar unida a todos que legítima e democraticamente se manifestam contrário a tal resolução. Além de julgar que o Conselho Nacional de Justiça extrapolou suas competências, a CNBB argumenta que uniões de pessoas do mesmo sexo não podem ser simplesmente equiparadas com um casamento ou com uma família. O casamento tem como pressuposto a reciprocidade entre homem e mulher, a possibilidade de criação, completou Brache. Ele ressaltou, no entanto, ser necessário respeitar a opção de vida das pessoas e que o Estado deve procurar resguardar os direitos dessas uniões, que eles sejam respeitados. Mas isso não se equipara nem ao casamento, nem à família. E é essa a nossa colocação. Contra a homofobia. Homofobia é crime. E você ter uma posição contrária não é
homofobia. Então, dentro da lei, do que inclusive se está tramitando no Congresso, é a questão da PL 122, que criminaliza a homofobia. Está colocada, inclusive, essa questão que é de grande preocupação das igrejas, dos templos religiosos de modo geral, que discordarem em realizar esse tipo de cerimônia religiosa. Eu acho que os nobres pares aqui poderiam refletir também nessa questão, porque acontece que você vai dando direitos para uns e vocês também vai ferindo os direitos de outros. Imagina, toda a igreja agora for ter que casar homem com homem, mulher com mulher. E é o próximo passo que está escrito. Porque a partir do documento na mão, eu tenho certeza que isso vai ser cobrado, que isso vai ser pleiteado e vai ficar muito difícil. E aí vai vir as perseguições religiosas. E eu sei, inclusive, que isso é até bíblico. Isso está até na Bíblia. Os últimos dias será assim mesmo. Mas o que nós pudermos fazer para prolongar um pouco isso e para evitar que isso aconteça, nós estamos aqui para isso. Então eu gostaria de também reafirmar esse compromisso e dizer que existe uma grande parcela da população, principalmente recifense, que é contrária a essa questão e que nós estaremos também ali nesse movimento em Brasília no dia 5 de junho, reunido ali com milhares e milhares de pessoas protestando contra essa decisão, porque nós não podemos ver e deixar as coisas como estão acontecer dessa maneira. E o que acontece que hoje pode ser algum assunto que não é do interesse de uns e de outros, mas através dessa decisão do Conselho Nacional de Justiça, eu volto a dizer, abre precedente para outras questões que o Brasil pode ter aí muitas surpresas em relação a isso. A gente sabe que já existem alguns atritos lá em Brasília e que se a gente deixar, através disso, que é uma coisa que alguns discordam, vai abrir portas para outras coisas mais graves, quem sabe, e isso vai poder interferir no dia a dia de cada um de nós que estamos aqui nessa casa. Então, gostaria de agradecer, muito obrigado pela oportunidade. Nesse momento, anuncio a formação da Comissão Interpartidária que acompanhará a situação dos moradores do edifício Eldorado. São eles os vereadores do PSB, Maguari, pelo PT, vereador Henrique Leite, pelo PTB, vereador Antônio Luiz Neto, pelo PTN, vereador Gilberto Alves, pelo PHS, vereador Davi Muniz, pelo PTC, vereador Marco Aurélio, e pelo bloco PRP, PRTB, PSL e PTdoB, vereador Aerto Luna. Próximo vereador inscrito, vereador Raul Jugman. Próximo vereador, vereador Amaro Cipriano Maguari. Vereador Wilton Brito. Vereador Davi Muniz. Vereador Eduardo Cheira. Vereador Henrique Leite. Vereador Henrique Leite. Vai falar, excelência? Vereador Felipe Francismar. Vereador Menudo. Vereador Eurico. Vereador Fredo Santana. Vereador Jurandir Liberal. Bom, não havendo mais nada a tratar, encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores para amanhã em local e horário regimental. Está encerrada a sessão.